Fala galera, aqui é o Fred, eu sou um dos fundadores do canal Economia do Dia. Estamos inaugurando aqui o canal do YouTube, então se você quer aprender mais sobre o conteúdo voltado para as certificações oferecidas pela Ambima no programa de educação continuada, segue a gente, dá um like aqui no canal e compartilha esse conteúdo com quem você achar que pode pensar que é uma coisa relevante também, beleza? Então vamos começar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o módulo 1 do CPA 20, né? O módulo 1 ele fala sobre o Sistema Financeiro Nacional, então a gente vai explorar bem todas as entidades que atuam para gerar uma confiabilidade no mercado e para fazer com que efetivamente as transações sejam efetivas, ou seja, agentes superavitários possam passar recursos para agentes deficitários, tá? A gente vai olhar cada uma dessas entidades, vai olhar o Banco Central, a CVM, a Ambima, entre outras, beleza? Para quem não me conhece, eu sou economista, eu sou um dos fundadores aqui do canal, e eu tenho já mais de 6 anos de atuação no mercado, sou certificado Ambima também, isso é só um pouquinho da minha experiência. Eu vou passar logo e vou direto ao ponto, então vou passar aqui para o PowerPoint. Sobre a prova vocês já sabem, e agora eu vou falar sobre o Sistema Financeiro Nacional e os participantes do mercado. Eu estou seguindo o roteiro aqui da minha apostila, está tudo disponível no site www.economiadodia.com.br. Essa apostila vocês podem baixar gratuitamente na aba Apostilas, beleza? Então, falando sobre o Sistema Financeiro Nacional e os participantes do mercado, normalmente o CPA 20, a proporção desse módulo na prova é de 5 a 10%. Mas é importante que isso fique claro para todo mundo, porque são questões de prova um pouco decoreba e caem em outras certificações também, e, sobretudo, é importante saber como funciona efetivamente o Sistema Financeiro Nacional, quais são as entidades que regulam qual tipo de atividade e quais são as funções primordiais de cada uma desses órgãos públicos e privados. Beleza? Então, começando, o sistema financeiro nacional ele tem principalmente dois objetivos, né? Gerenciar recursos e intermediação financeira. Tá? Quando a gente pensa em gerenciamento de recursos, a gente pensa logo em indivíduos poupadores, né? Muita gente quer investir, quer poupar, tá? Então você ter um serviço de gerenciamento de recursos organizado é extremamente positivo. E, sobretudo, o sistema financeiro nacional tem um papel de intermediar os recursos entre os agentes superavitários e deficitários. Os agentes superavitários são aqueles que têm recursos disponíveis, são aqueles que vão investir, que vão poupar. O sistema financeiro nacional ele vai viabilizar essa transferência de recursos. Então, são uma série de instituições, né, que vão trazer fiscalização, regulação, que vão trazer eficiência para esse mercado. Sobretudo, o sistema financeiro nacional tem que trazer eficiência e confiabilidade, beleza? Então, os agentes deficitários são aqueles que tomam recursos. Então, eles são pessoas, são empresas que não têm condição de investir, que não têm capital para investimento e necessitam de mecanismos que são criados justamente por esses órgãos, por essas entidades que compõem o sistema financeiro nacional. Beleza? Tendo isso claro, a gente pode passar adiante e falar especificamente sobre os órgãos do sistema financeiro nacional. E o máximo deles, o órgão máximo, é o Conselho Monetário Nacional, que tem a finalidade, o objetivo de formular as políticas de moeda e de crédito. Quando a gente diz formular, é muito bom ter claro que formular é definir, é organizar, não é executar. Tá? Quem vai executar esse tipo de política vai ser o Banco Central. Tá? Então, quando a gente pensar em execução de política de moeda e de crédito, a gente está pensando em Banco Central. Quando a gente está pensando em formulação, a gente está pensando em Conselho Monetário Nacional. Beleza? A composição é muito simples, é o ministro da Economia agora, Dr. Paulo Guedes, estamos falando aí em 30 de setembro de 2019, o presidente do Banco Central e o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Isso mudou, tá? Agora, depois da eleição do Bolsonaro, passou a funcionar dessa forma, por conta do Ministério da Economia, da criação do Ministério da Economia. Os objetivos do Conselho Monetário Nacional sempre vão ser tornar a economia brasileira
eficiente. Né? Então, eles vão regular o valor interno e externo da moeda, vão corrigir desequilíbrios, evitar qualquer tipo de crise, né? Tentar prevenir qualquer tipo de contágio, prevenir a saúde financeira. Tá? Então, além disso, eles vão tentar equilibrar um pouco a oferta e a demanda, de acordo com a necessidade da economia, orientar a aplicação de recursos das instituições financeiras, zelar pela liquidez e solvência, ou seja, o Conselho Monetário Nacional está sempre buscando também que não tenha nenhum quebra-quebra, né? Tem que ser um sistema, de certa forma, confiável, né? E vai coordenar a política monetária, creditícia, orçamentária e fiscal. Então, esse último ponto que está no slide é fundamental também, porque quando a gente pensa em verbos, né, para efeitos de prova, isso faz muita diferença, né? Como eu disse, executar é uma finalidade do Banco Central. Coordenar, formular, passa pelo Conselho Monetário Nacional, beleza? E o que o Conselho Monetário faz para conseguir chegar a esses objetivos, né? As competências do Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional autoriza emissões de papel moeda. Isso aqui é outra coisa muito importante, que autorizar é diferente de emitir, né? Como eu disse, quem vai executar tudo vai ser o Banco Central. O CMN ele vai falar, ó, Banco Central, emite moeda aí, e o Banco Central vai emitir, beleza? Além disso, direcionamento da política cambial, direcionamento do crédito, funcionamento das instituições financeiras, né, estabelecer regras, estabelecer diretrizes para que as instituições financeiras possam existir, possam operar, limitar taxas de operações dos serviços bancários. Isso, de certa forma, aqui no Brasil, a gente vê que não é tão efetivo, na minha opinião. Determinar um número máximo de empréstimos ao mesmo cliente ou grupo de clientes, para não ter um risco de crédito excessivo, né? Isso é outra questão importante. E deixar claro quais são as regras do jogo, ou seja, as instituições financeiras elas têm que conseguir estabelecer parâmetros, né, de contabilidade, de estatística, né? Quando as empresas elas reportam seu balanço, isso tem que seguir um padrão, ok? Então essas são, resumindo aí o Conselho Monetário Nacional, é importante saber a composição, é importante saber a questão dos verbos e a diferença aí na questão da emissão do papel moeda. Bom, o Banco Central do Brasil, como eu disse, vai ser o principal executor das normas do Conselho Monetário Nacional. Desde 2004, o presidente do Banco Central do Brasil também ganhou o status de ministro de Estado, tá? É uma nomeação do presidente da República, né? Então tem que ter uma aprovação também do Senado Federal. Uma coisa que é bom falar, eu sempre gosto de falar isso, que eu trabalhei durante mais de 3 anos atendendo o Banco Central, prestando serviço para diversos departamentos, incluindo a mesa de operações, incluindo é, a consultoria econômica. Então, eu vi, de certa forma, o trabalho que o Banco Central fazia e eu digo que é um trabalho muito digno, é um trabalho excelente. Dentre os órgãos públicos que eu já tive a oportunidade de conhecer, visitar por prestação de serviço, eu diria que o Banco Central, sem dúvida, está muito à frente. E as finalidades do Banco Central vão ser executar as políticas monetárias, cambial, creditícia, tá? Financeira com o exterior. De certa forma, o Banco Central vai formular também algumas políticas, então é bom ter cuidado com isso, mas em geral, quando a prova usar o verbo formulação, trata-se do CMN, ok? Principalmente se tiver junto com formulação de diretrizes ou coisas assim. O Banco Central ele vai mais executar e monitorar. Além disso, o Banco Central é responsável por gerir o sistema brasileiro de pagamentos, né? Então, quando você faz uma transferência, por exemplo, um TED, um DOC, o Banco Central monitora esse tipo de transação através do SBP. Além disso, a gente tem a capacidade do Banco Central de organizar, disciplinar e fiscalizar o sistema financeiro nacional e o sistema de consórcio também. Tá? Fiscalizar o sistema financeiro nacional é mais no sentido de fiscalizar as instituições financeiras. Tá? É bom ter isso claro. E os objetivos do Banco Central, sempre, o principal objetivo vai ser a estabilidade de preços. Tá? Isso, sem dúvidas, o objetivo do Banco Central é tornar a economia
de certa forma, manter a economia, no caso do Brasil, que a gente já está num período de inflação controlada já praticamente aí 20 anos, né? Mais de 20 anos. Então, o objetivo do Banco Central principal é manter a estabilidade de preços. Além disso, manter as reservas internacionais em um nível adequado, estimular a poupança e zelar pela liquidez da economia e pela estabilidade e aperfeiçoamento do sistema financeiro. Tá? Quando a gente fala disso, é gerar eficiência. No final das contas, é tornar o mercado eficiente. Tá? É importante saber a distinção entre zelar pela liquidez da economia e zelar pela solvência das instituições. Né? A gente está falando aí de liquidez da economia, no caso do Banco Central. Então, o Banco Central, o que ele faz para intervir na liquidez da economia? Ele opera no mercado de derivativos, ele vende swap cambial, ele compra dólar, vende dólar usando essas operações de swap, tá? Ele mexe com operações compromissadas, tá? Então, tudo isso são conceitos mais avançados, mas essa é a função do Banco Central quando está ligado a zelar pela liquidez da economia. No caso do Conselho Monetário Nacional é diferente. O Conselho Monetário Nacional está zelando pela solvência, né? Então, evitar qualquer tipo de quebra-quebra, contágio. Então, eles têm que, na verdade, tentar antecipar esse tipo de coisa para não ter problema. Bom, então, resumindo, em relação à política econômica, o CMN vai fazer a coordenação, o Bacen, execução, acompanhamento e o controle. E quais são as atribuições do Bacen, né? Como é que ele consegue cumprir esses objetivos? Primeiro, ele vai emitir papel moeda. Ele pode emitir moeda metálica também. Quando a gente pensa em moeda metálica, é só pensar na moeda de R$ 1, né? Ele executa os serviços no meio circulante. Isso significa nada mais nada menos do que o dinheiro que tem em contas correntes, né? A gente tem um percentual de depósito compulsório também. Enfim, tem uma série de operações que o Banco Central monitora com o Sistema Brasileiro de Pagamentos. O Banco Central, além disso, realiza política monetária e para isso ele vai usar três instrumentos: redesconto, open market e depósito compulsório. A gente vai falar mais sobre eles mais para frente. E ele exerce o controle do crédito, autoriza o funcionamento de instituições financeiras, exceto empresas estrangeiras, isso é importante, às vezes cai em prova. O Banco Central não autoriza o funcionamento de empresas estrangeiras. E ele fiscaliza as instituições financeiras. Tudo isso que a gente já falou um pouquinho no slide anterior. Tá? Então, fechando aí a parte de Bacen, Conselho Monetário Nacional, vamos passar para a CVM. A CVM é uma entidade autárquica, ela tem autoridade administrativa, ela tem autonomia financeira, autonomia orçamentária e ela tem o objetivo sempre, como todas as outras, de zelar pelo bom funcionamento do mercado de capitais, de tornar o mercado eficiente. Tá? Os objetivos da CVM são um pouco distintos. Além dela tentar assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados, ela vai tentar proteger os investidores também. Então, sempre que tiver alguma emissão irregular, algum ato ilegal de algum profissional de investimento, né? De repente o cara está usando informação privilegiada, ou então está sendo um front runner, que é o que a gente chama quando ele usa ordem de cliente em benefício próprio, utiliza essas ordens antes de executar para o cliente. Então, a CVM ela vai atuar justamente para evitar esse tipo de manipulação e fraude, garantir e estimular o acesso dos investidores aos títulos, aos valores imobiliários, ou seja, as aplicações financeiras, a formação de poupança. Então, a CVM tem esses objetivos mais amplos e tem objetivos específicos, como evitar as fraudes e a manipulação de mercado. Para isso, ela vai tentar fiscalizar e inspecionar companhias abertas, fundos de investimento, ela vai credenciar e fiscalizar atividades de auditoria, atividades de administração de carteira, de agente autônomo. Então, por exemplo, quem quer trabalhar como agente autônomo tem que fazer um certificado chamado Ancor. Né? Então, a CVM também tem um programa de educação, né? A CVM também oferece cursos, são bem interessantes, vale a pena dar uma conferida também e ela desempenha essa função de certificar profissionais do mercado. Além disso, ela apura, através de inquérito administrativo, todos os atos e práticas ilegais de mercado. Só que é importante dizer também que a CVM ela não pune, né, judicialmente. Isso vai caber ao Ministério Público. A CVM ela vai atuar em parceria, ela vai criar um inquérito administrativo, mas ela não vai efetivamente dar pena. Tá? Isso às vezes cai em prova também, é importante saber que isso não cabe à CVM. Tá? Então, quais são os títulos e valores mobiliários
que estão sob responsabilidade da CVM. É importante dizer também que quando eu falo aqui títulos e valores imobiliários, pode ser ativos, tá? É a mesma coisa, ativos, títulos e valores imobiliários. Eu vou talvez utilizar ativos mais para frente, porque isso é muito longo. Então, ações, debêntures, notas promissórias, cotas de fundos, opções, mercado a termo, mercado futuro e swaps. Então, esses são os ativos sob responsabilidade da CVM. Tá? Repara que não tem, por exemplo, mercado físico de imóveis. Tá? Então, sempre quando a gente for pensar em mercado físico, não tem CVM envolvido.